Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1. Antes de ler aqui, é importante nós entendermos o que é profetizar. Profetizar nada mais é do que você declarar a mensagem de Deus sobre a inspiração, do Espírito Santo, transmitindo ali a vontade de Deus, os pensamentos de Deus para as pessoas. E quando você declara a palavra ali, sabe, inspirado por Deus, então aquela palavra, se a pessoa crer, vai se cumprir, mas não basta só ela crer. Estava estudando aqui alguns pontos importantes para que a palavra venha se cumprir, para que aquela profecia venha se cumprir, nós também temos que obedecer a Deus em algumas situações. E o primeiro ponto aqui que eu quero mostrar para você, o que é necessário fazer para que a profecia ela se cumpra. Veja aqui, versículo de número 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio do que, igreja? Cheio de ossos. Os ossos, quando a gente lembra de ossos, vem na nossa mente o que? Morte, né? Então você vê, ele estava num lugar desagradável, um lugar que com certeza nenhum de nós queríamos estar. Vamos dizer aqui, um lugar até mesmo assustador. Isso é interessante, né? A gente vai pregando, vai falando e a palavra vai vindo, o entendimento vai vindo. Às vezes você está numa situação, você fala: pastor, estou numa situação assustadora. Às vezes estou num lugar desagradável, às vezes no meio de pessoas desagradáveis, às vezes estou passando por uma luta, poxa, que eu nem imaginei que eu iria passar. Mas lembrando, nesse caso aqui, quem foi que levou o profeta? Foi o próprio Deus. Então existem situações que é Deus que nos leva para aquele lugar. E quando nós estamos no lugar onde Deus nos coloca, nós temos autoridade. Você vai ter autoridade. Deus não vai deixar faltar nada para você. Deus ele vai suprir todas as suas necessidades. Diga glória a Deus. Então é esse ponto que eu queria deixar aqui com você. Às vezes o lugar ele é desagradável, às vezes, sabe, é um lugar assustador, um lugar que você não queria estar, mas lembrando, foi um lugar que Deus te colocou. Então ali, se você está ali, é para você fazer a diferença. Então Deus às vezes ele quer nos usar para fazer a diferença naquele lugar, mas lembrando que é Deus que vai fazer, é Deus que vai trazer vida. Mas aí nós temos que estar ali, naquele lugar, ouvindo a voz de Deus. Para quê? Para obedecer Ele e fazer o que Ele vai nos direcionar. Eu queria mostrar para você aqui, coloca para mim, fazendo um favor, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Quando nós estamos no lugar onde Deus Ele nos coloca, você vai ter autoridade. Você vai determinar, você vai falar a palavra de Deus, você vai determinar a palavra e o milagre vai acontecer. Mas olha que interessante aqui, você conhece essa história? Versículo 11, Lucas capítulo 15. Vou mostrar para vocês duas situações aqui. Primeiro essa situação, que fala sobre o filho pródigo. Diz assim: e disse, um certo homem, ele tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo o que, igreja? Loucamente. Olha que interessante, era tempo daquele menino sair de casa. Aonde que era a posição dele? Dentro da casa. Dentro daquela casa ali, não iria faltar nada para ele. Dentro da casa, vamos pegar aqui como se fosse, poxa, é a casa de Deus. Estou na casa de Deus, estou na posição que Deus me colocou. Está até trazendo a mensagem de ontem, a nossa Jerusalém. A Jerusalém que Deus me colocou. Ali Deus não vai deixar faltar nada. Deus ele vai suprir todas as suas necessidades. Mas aí quando eu saio da posição que Deus me colocou, o que acontece? Eu fico sem direção. Esse menino aqui, ele precisava da direção do pai. Ele precisava ali estar naquele lugar para quê? Para o pai alimentar. E ele sai, ele tinha dinheiro. Ele tinha recebido a herança dele, só que o que acontece? Ele começou a perder. Ele começou a agir loucamente.
começou a ter falta, que você vai ver aqui, a Bíblia diz que ele desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Olha o versículo 14, diz assim, ó: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande o quê? Uma grande fome, e começou a padecer o quê? Necessidades. Então veja a importância de você estar no lugar onde Deus te colocou. Se ele estivesse na casa do Pai, estaria faltando alguma coisa para ele? Não estaria. Então isso é importante. Se você for ver, não iria ser essa mensagem que eu iria trazer aqui hoje para vocês. Tem uma outra mensagem que Deus já estava me dando para esse propósito aqui da segunda-feira. Mas aí se encaixa, volto a dizer, até com a mensagem de ontem. Eu não saí da posição, eu não saí do lugar onde Deus ele me colocou. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Mesmo que às vezes você está vendo, pastor, o negócio ali não está bom. Às vezes o negócio é assustador, a situação é assustadora. Pastor, só estou vendo morte aqui, eu não vejo vida. Às vezes você está olhando para a situação, você fala, pastor, eu não vejo um resultado, não vejo aqui uma mudança. E se eu aqui nesse lugar, eu vou passar necessidade? Não vai. Não vai. Quando você está na direção de Deus, não vai. Independente do que esteja acontecendo. Nós temos que acreditar nisso, independente de, eu sempre falo, né, independente da situação do país, independente da situação do estado, independente da área que você trabalha, você tem que crer que na área que você trabalha você vai se destacar. Os outros não vão entender, irmão, as pessoas não vão entender. Mas por quê? Porque essa tem que ser a sua fé. Você sabe que você está no lugar que Deus te colocou, então ali você tem autoridade. Ali você tem poder. Quando você fala, Deus ele vai te responder. Diga glória a Deus. Eu me lembro uma vez não, logo antes de vir para cá, para Pernambuco, Deus me deu uma palavra. Deus falou comigo. Ele falou ao meu coração. Quando eu estava, antes de vir, Ele já tinha me preparado o meu coração. Ele falou, quando eu coloco você em um determinado lugar, você tem autoridade. Quando você pede para sair, vai para um lugar que é a sua vontade, você não tem autoridade. E às vezes tem pessoas que estão padecendo necessidade porque ela está saindo loucamente, sem pedir uma direção, sem buscar Deus, sem buscar a direção de Deus. Aí vai passar necessidade, a situação vai ficar difícil, como um menino aqui. Você vê, ele estava num lugar, mas era um lugar, se for trazendo para aqui para o mundo espiritual, que Deus queria, que o pai dele queria, não era. Olha o versículo de número 15, diz assim: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava o quê? Imagine uma pessoa, um menino que comia do bom e do melhor. Ele tinha tudo, ele não precisava fazer nada, irmão. O pai estava ali para dar para ele, tudo vinha, porque quando você está na direção de Deus, as bênçãos vão vir até você, elas vão vir, e eu vou te mostrar isso pela palavra, que é só o primeiro exemplo. Elas vão vir até você. Então veja, enquanto ele estava na posição que era para ele estar, as bênçãos estavam vindo. Ele não precisava trabalhar aqui, ele já viu que ele estava precisando trabalhar. Ele estava atrás de comida, ninguém dava nada para ele comer, ele desejava comer a comida dos porcos e nem isso ele tinha. No versículo de número 17 diz assim: e caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço do que, igreja? De fome. Mas por que ele estava passando fome? É a nossa mensagem. Veja, ele estava num lugar que não era para ele estar. Ele tomou uma decisão sem consultar o pai. Ele não chegou para o pai, ó pai, eu quero consultar o senhor, o que o senhor acha? Eu estou pensando aí, o senhor me dá a minha herança, né? Eu sei que ainda não é o tempo de eu receber, mas assim, eu quero viver minha vida, o que o senhor acha? Você acha que eu deveria ir? Provavelmente o pai ia falar, não filho, fica comigo. Para que você vai sair agora? Fique comigo, não é tempo, você ainda é um menino. Você tem que aprender muito na vida. Provavelmente iria ser assim. Trazendo para os nossos dias, é o que eu iria falar para os meus filhos. Na verdade, eu concordo do filho sair de casa depois de casado. Depois que casar, né? Casou, ele pode sair, mas antes disso, não. Ou se foi algum propósito para estudar, sabe, para ir para outro país, estou indo para estudar, e aí sim, mas fora disso, não. Então a gente tem que dar um conselho. Mas ele saiu, agora ele começa a padecer fome.
Mas lembrando, porque estava no lugar aonde ele queria estar, não era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Um outro exemplo, coloca para mim, fazendo um favor, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo... Perdão, pega do versículo de número 8 para adiantar. Não pode pegar do 1. Eita, os irmãos que anotam aí, me perdoem. Tem 2 exemplos aqui. O 1 também vai valer. Vai ter 2 exemplos aqui que eu vou passar. 2 situações aqui. Vamos do 1 então. Diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a mim o quê? Agora lembrando, olha a autoridade do homem de Deus. A Bíblia diz aqui que ele estava perante a face do Senhor. Olha a importância de você estar na presença de Deus e você falar com autoridade. Ele falou, olha, não vai haver nem orvalho, nem chuva. Porque se não houvesse chuva, o orvalho, ele iria, regar a terra. Então veja, sem orvalho e sem chuva, a terra não ia ter valor nenhum. Eles poderiam plantar e nada iria colher. A semente não iria dar frutos. E o homem de Deus vai lá e declara, vive o Senhor. Nesse tempo aqui, nesse tempo determinado, não vai haver nem chuva e nem orvalho. Tudo bem, versículo 2. Depois veio a palavra a ele, a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quiriate, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali, o que a igreja? Que negócio estranho, né? Agora Deus está dando uma direção para ele, você vai sair daqui, você vai para um outro lugar, e você vai beber do ribeiro, e eu estou ordenando ali aos corvos que eles te sustentem. Olha o versículo 5. E foi, pois, e fez conforme a palavra de quem? Do Senhor. Olha a importância de você fazer conforme a palavra do Senhor. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus, sensíveis ao mover. Eu não vou tomar decisões loucas, eu não vou sair, para um caminho contrário. Lembra lá dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam ali na direção contrária, eles estavam andando ali contra Jerusalém, era para eles estar em Jerusalém, eles estavam saindo de Jerusalém, e Jesus tinha falado que era para eles esperar ele em Jerusalém. Poderia falar do Jonas aqui também. Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis. Você pode ver todas essas pessoas ali os discípulos, a visão, começou a perder visão. O Jonas estava afundando e todo mundo que estava com ele estava afundando também. Mas aqui você vai ver que é diferente. Deus, ele dá a palavra. Era um tempo difícil. Aqui era um tempo de crise, mas Deus falou, olha, você vai beber da água do ribeiro e vai ter corvos ali te alimentando. E o homem de Deus obedeceu. Ele foi. E você vai ver aqui que parece loucura. Aí diz assim, diz, foi, pois, conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Quiriate, que está diante do Jordão. Versículo 6. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne, o quê? À noite. E bebia do que, igreja? Do ribeiro. Não tinha falta de nada, irmão. Deus não deixava faltar nada. Os corvos, imagine os corvos trazendo pão e trazendo água. É a mesma coisa hoje. Pastor, estou na direção de Deus. Deus vai mandar lá os clientes para você. Deus vai mandar a bênção para você. No final de tudo você não vai entender, irmão. Existem situações que a gente não entende. Quando você chega assim, às vezes você olha no final do mês e fala, meu Deus, como é que foi? Eu pensei que ia faltar, mas não falta, irmão. Não falta porque você está na direção de Deus. Quando você vê, poxa, Deus, ele dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Então por isso eu não preciso me preocupar quando eu estou na palavra, quando eu estou no lugar que Deus ele me colocou, lembrando, mesmo que aquele lugar seja assustador.
Mas o que importa é que a mão do Senhor está com você. Isso é o que importa. Se a mão de Deus está com você, tudo vai dar certo. Ele usa pessoas, Ele usa situações ali para te abençoar, mas o interessante, a bênção vai vir até você. Aí eu pego ali o exemplo do filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? A bênção não foi até ele, mas porque ele estava fora do lugar que era para ele estar. Ali não tinha, mas enquanto ele estava na casa do pai, ele não precisava nem trabalhar. Ali ele recebia tudo. Olha, tinha servos ali que trabalhavam para o pai dele, que ia lá e colocava tudo na mesa para ele. Estava tudo à disposição. É a mesma coisa hoje. Qual é o meu dever e o seu dever? Obedecer à voz de Deus. Deus não quer sacrifício. Não precisa se sacrificar. Eu só vou obedecer. Ah, Deus, se o Senhor me der, eu vou te dar. Não, só obedeça. Só seja fiel à palavra e as bênçãos ela vai vir até você. Deus, ele vai suprir as suas necessidades, como supriu aqui as necessidades do homem de Deus. Só que aí começou a vir as dificuldades. O que aconteceu aqui? Olha o versículo 7, diz assim: e sucedeu que passados dias, o que aconteceu com o ribeiro? O ribeiro o quê? Se secou, porque já não tinha havido chuva, o quê? Agora lembra da palavra do homem de Deus? Que não haveria o quê? Chuva. Então por isso que a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Aquilo que você fala, aquilo que você profetiza, determina, vai acontecer. E ele profetizou e agora ele estava perante o Senhor. Aquilo que ele falou aconteceu. A terra já não tinha mais chuva. A seca veio. O ribeiro se secou. Então agora ele estava numa situação complicada. Mas aí, Deus ele sempre vem com a voz dele. Deus ele sempre fala conosco, mas às vezes nós não estamos ali, sabe, sensíveis à voz dele, ou às vezes estamos inquietos por causa de algumas situações, como eu falava, acho que ontem à noite ou à tarde, tem momentos que nós temos que nos aquietar. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Está tudo acabado? Que está tudo acabado? Não está tudo acabado. Não está tudo acabado. Não, meu Deus, vou me perder, está tudo acabado, a minha empresa, os meus negócios. Não, não está. Mas essa crise, quando é que vai acabar? Será que essa situação vai mudar? Só ouça a voz de Deus. Só ouça, que até uma outra mensagem que eu quero trazer aqui na segunda-feira, que Deus estava falando comigo. Mas isso deixa para depois. Vamos ver aqui falando dessa parte. Olha o versículo 8, diz assim: então veio a ele a palavra de quem? Do Senhor. Isso é importante, pastor, no momento de dificuldade você tem que parar. Eu vou ouvir a voz de Deus. E no momento que você está em dificuldade, a palavra vai vir. Deus ele vai falar com você, ele vai usar o pastor, ele vai usar alguém na rua, alguém te entrega um panfleto, na hora que você liga a televisão, Deus está usando alguém ali para falar com você, você liga o rádio, Deus está usando alguém, você vai ouvir um louvor, o louvor fala com você, você fala, nossa, parece tudo a mesma coisa, é Deus falando com você. É Deus falando com você. Como? Aí eu volto à mensagem de ontem, que foi muito forte a nossa mensagem de ontem, falando lá dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Poxa, quantas vezes eles ouviram que Jesus estava vivo? Quantas vezes? Foram diversas vezes, mas eles não deram ouvidos, eles não creram, eles não acreditaram. E muitas vezes Deus fala conosco, está conosco, que a pessoa, mas não está tudo acabado. Não está. A palavra vai vir, a mensagem vai vir. Olha o que diz aqui, dizendo, versículo de número 9: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita o quê? Ali. Então agora é Deus mudando ele de lugar de novo. Agora você vai sair dessa terra e você vai a Sarepta, e você vai morar ali, vai ficar por um tempo ali. E ele diz, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva, que tinha o que, igreja? Te sustenta. Então quando você chegar lá, vai ter já uma pessoa que vai te ajudar, que vai te sustentar. E o que o Elias fez? Versículo 10, então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando o que, igreja? Opa, a palavra de Deus é verdade, Deus não mente. Quando ele fala com você, ele fala para você, e pode ter certeza, se você está na palavra, a bênção já está preparada, amém? Só que quando ele chegou lá, não foi do jeito que ele pensou, porque imagine você e eu aqui, Deus fala com você, ó, você vai para tal lugar, e chegando lá em tal lugar, não vou dizer nenhuma viúva, mas você vai em tal lugar, em tal casa, chegando lá vai ter aquela pessoa que vai te sustentar. Então para você vai pensar, poxa, aquela pessoa tem condições, para mim também, não é verdade? Aquela pessoa está em condições, mas quando ele chegou lá, a mulher não estava em condições para ajudar ele. Ele poderia falar, poxa, Deus errou,
Que às vezes é o que a gente fala, né? Deus não erra, irmão. Deus não falha. Deus é fiel. Ele diz assim, ó, e ele a chamou e lhes disse: traze-me, peço, uma vasilha com um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele chamou e lhes disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então agora veja, ele já foi ousado. Imagine, você nem conhece essa mulher. Aí ele pede, eu quero um pouco de água. Aí na hora que ela está indo, ele falou assim: agora eu também quero um pouco de pão. Ousadia. Ousadia, mas por quê? Porque ele tinha a palavra. Quando você tem a palavra, irmão, você vai pedir e Deus ele vai te dar. É isso, você tem a palavra, vou pedir, Deus vai te dar, vai vir. Se você tem a palavra, pode determinar que você vai ver a porta se abrindo. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça contrário. Aí, às vezes você determina e você não recebe aquela resposta que você queria, irmão, sabia? Às vezes vem aquela, poxa, eu determinei, eu orei, Deus falou, sabe que Ele iria me sustentar, só que aí quando você olha no primeiro momento, você não vê o resultado. E olha o que aconteceu aqui, ó, versículo 12, diz, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite, no que, igreja? O que ela falou? Não tenho, o que eu tenho é só isso aqui, ó. Então veja, aí foi o que eu falei para vocês. Às vezes você vê como que a palavra de Deus ela é linda, como é bom a gente ter uma vida de oração, sabe? Eu tenho visto o que Deus tem feito aqui com mensagens que a gente já pregou diversas vezes aqui. Você ora aqui pegando a nossa revelação, você determina, aí você fala, agora vai vir o milagre. Aí quando você vê a resposta que você queria receber aqui, não, o que a mulher fala? Eu não tenho, ele recebeu não. Ela falou, o que eu tenho, só tenho um pouquinho, não vai dar para te sustentar. E o que ele diz mais aqui, ó? Diz assim, volta para mim, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos. E o que, igreja? Então veja, aquela mulher estava numa situação difícil, ela estava numa situação contrária, vamos se dizer aqui, numa situação desagradável, ela junto com o filho dela agora, ela e o filho dela agora passando por um momento difícil. Imagine ela ali sozinha agora com o filho. Aparece um homem de Deus precisando de ajuda, e agora ele pede, olha, eu quero que você me dê um pouquinho de água. A água ela não reclamou, na água ela nem questionou, na verdade, mas na hora que ele pediu ali um pouquinho, ó, vai lá também, prepara um alimento para mim. Falou, não tem não, o que eu tenho aqui é só para mim e para o meu filho, eu só iria comer hoje. Veja, aquela mulher já tinha perdido a esperança. Então Deus pegou 2 situações ali, ó, 2 situações, você vê ali, Deus sustentando 2 pessoas em uma só tacada. Diga glória a Deus. Olha como é que Deus faz. Então volta a dizer, o homem de Deus poderia falar, poxa Deus, cadê o Senhor? O Senhor me abandonou aqui, o Senhor falou que iria me enviar para uma viúva, eu pensei que essa viúva ia ter muito dinheiro, eu chego aqui, a mulher está pior do que eu, a mulher só não está pior porque ainda ela tem um pouquinho de alimento, e eu aqui nem água tenho. Eu pedi água para ela, ela foi buscar água, pedi um pouquinho de comida, ela não tem. Aí o que agora ele faz? Olha o versículo de número 13, diz assim, e Elias disse, o que Elias disse? Não temas. Veja, quando você está na onde Deus te colocou, você não vai temer, você não teme a morte, você não teme, sabe, situação contrária, você não vai temer a fome, você não vai temer nada, porque você sabe que Deus ele vai te sustentar. E agora ele se dirige àquela mulher, fala, fica calma, pode ficar tranquila. Aquela mulher já estava pensando em morrer, já pensou, falar, eu vou morrer e meu filho vai morrer. Ela já tinha perdido a esperança, e agora Deus traz o homem de Deus ali, traz o Elias, para trazer uma palavra para aquela mulher, e diz assim, ó, vai e faze conforme a tua palavra. Então você vai fazer o que você ia fazer, você não iria fazer ali o bolo ali, ó, diz, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para o que, igreja? Para fora, depois você vai fazer para ti e para quem? Ousadia, irmão, de novo. Então veja, quando você está na direção de Deus, você vai ser ousado. Imagine que situação, a mulher estava com fome, ela já sabia que o bolo que ela tinha para fazer era para quem? Só para ela e para o filho. Então ela já sabia que só iria dar para ela, mas ela fala, então você não vai comer não primeiro. Ele fala, você vai trazer para mim primeiro. E essa mulher obedeceu. Ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Olha o versículo 14, diz assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel,
a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre o quê? Sobre a terra. Ainda não tinha chovido, irmão. Era uma situação de crise. E o que ele falou aqui, ó? Enquanto a terra estiver em crise, eu vou estar sustentando você. Deus falando para aquela mulher: Deus vai estar te sustentando, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite, não vai faltar nada para você, mas desde que você esteja na posição que Deus te colocou. Eu não vou sair. E às vezes a pessoa acaba saindo. Eu poderia lembrar também, né? Preguei aqui esses tempos aí sobre ali Noemi, sobre Elimeleque. Elimelec pegou a sua família, né? Saiu da casa de pão, saiu de Belém e foi para Moabe, porque estava um momento difícil ali em Belém, e ele acabou se perdendo, a família toda acabou se perdendo, mas porque saíram sem direção, estava no lugar que não era para eles estar. Então eu tenho que estar no lugar, e isso não é mensagem, não estou emendando a mensagem de ontem para hoje. Como eu disse, eu tinha uma outra mensagem para pregar, mas se a gente for pegar a mensagem de ontem, é quase o mesmo sentido, irmão. Eu tenho que estar onde Deus está me mandando eu estar, não vou sair. Mas pastor, tem outro lugar melhor. Sim, tem outros lugares melhores, mas os lugares melhores não quer dizer que Deus quer que eu esteja ali. Não quer dizer isso. Então eu tenho que estar no lugar que Deus quer que eu esteja. Então você vai saber qual é o seu lugar, qual é a sua posição. Aí ele diz mais, olha, vamos ler de novo o versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Versículo 15: e foi ela e fez conforme a palavra de quem? De Elias. Ela obedeceu, e assim comeu ela, comeu ele e a sua casa. Quantos dias? Muitos dias. Então veja, o alimento que ela tinha era só para um dia, irmão. E agora ela começa a comer o quê? Muitos dias. Agora vamos dizer que aquela parte que ela entregou, vamos dizer que ela estava entregando para o Senhor. Ela estava entregando nas mãos do Senhor. Então Deus multiplica aquilo que você coloca nas mãos dele. Deus opera milagres. Às vezes nós pensamos, né, que outrora eu orava muito, falava, Deus vai multiplicar. E às vezes quando a gente fala em multiplicação, às vezes a gente pensa somente, Deus vai multiplicar o seu salário, vai aumentar o seu salário. Mas não, às vezes você está lá, você está ganhando um valor, Deus vai multiplicar aquele valor, você vai conseguir pagar as suas contas, você consegue pagar tudo. E quando você olha, você fala, rapaz, ainda sobrou para me guardar uma reservinha aqui. Como é que aconteceu isso? É Deus, porque quando você coloca nas mãos de Deus, Ele multiplica, amém? Vamos lá para finalizar, versículo de número 16, ele diz assim: da panela a farinha não, que a igreja se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra de quem? Do Senhor, que falara pelo ministério de quem? De Elias. Então você viu duas situações aqui. A primeira situação, Deus alimenta, né, o homem de Deus ali no ribeiro, ali ele bebendo a água do ribeiro e comendo ali o pão que os corvos traziam, carne ainda. Aí só que a água acabou. Aí Deus direciona agora o Elias: você vai agora em Sarepta, vai ter uma viúva lá que vai te sustentar. Quando ele chega lá, a mulher passando por necessidades, dificuldades, ele continua firme. Agora ele alimenta a mulher e também se alimenta. Diga glória a Deus. E conforme a palavra do Senhor, Deus supriu as necessidades de todos que estavam ali, amém? Volta lá para onde a gente iniciou para entrar em oração, Ezequiel 37:1. Então o que ele diz? E veio sobre mim a mão de quem? Do Senhor. Lembrando, às vezes é a mão do Senhor que está sobre nós. Ele dizia: o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, morte, um lugar assustador, um lugar sem vida. Mas lembre-se, quem foi que levou o profeta? A Bíblia diz que foi o Espírito. Que Espírito foi isso? O Espírito do Senhor. E o Senhor me levou em espírito. Foi o próprio Deus que levou ele. Então deixa Deus te guiar. Pastor, como é que Deus vai nos guiar? Pela palavra. Quando você é guiado pela palavra, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Não, eu vou fazer do meu jeito. Faça então para você ver. Faz do seu jeito para você ver. Daqui a pouco você vai olhar e falar: poxa, eu vou perder, eu perdi.
Quem faz do jeito dele passou a fazer do meu jeito, então você vai perder. Como o filho pródigo, ele começou a ter falta. Quando ele caiu em si, ele falou: poxa, na casa do meu pai eu tinha os trabalhadores comiam abundância. Por que eu saí de lá? E tem gente que é assim: não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ir, não sei o quê. Não é necessário trabalhar, irmão. Eu concordo que você é necessário trabalhar, mas se você não colocar Deus em primeiro lugar, meu filho, vai faltar. Certeza que vai faltar. Certeza, vai faltar. Por isso que é importante você estar na direção de Deus. Deus vai mandar os corvos, Deus manda os clientes, as bênçãos vão chegar na sua mão, vai vir na sua mão. Mas fora da direção de Deus, você vai ver, você vai desejar comer o pior tipo de comida e você não vai ter. Mas quando você está na direção de Deus, poxa, você vai comer do bom e do melhor. Estava vendo um vídeo, irmãos, eu não sei se vocês viram isso, na hora eu até chorei, sabe, a lágrima desceu. O pai, né, o pai tinha, não sei se tinha uns 50 anos, 60, uns 40 e pouco, tinha um menininho. Aí a pessoa começava a perguntar, como é que ele perguntava mesmo? Falava assim: olha, no seu tempo, quem aí, ó, o dos dois que teve a primeira bicicleta, dá um passo. Aí alguém chegou a ver esse vídeo? Aí o menino dava um passo. Quem no seu tempo, até os 10 anos, quem aqui comeu pizza aqui antes dos 10 anos aqui? Aí o menino deu um passo. Aí foi fazendo várias perguntas. Falei: rapaz, se eu fosse pegar meus filhos ali, eu ia ficar para trás também, viu? Bem para trás. Bem para trás. Quem aqui, sabe, teve que trabalhar na infância? Que foi necessário trabalhar. Aí ele foi indo para frente, quando viu o menino ficou lá para trás. Foi ficando para trás. Isso me chamou a atenção. Falei: poxa, olha. Aí quando ele olha assim, aí ele fez: oi? Os pais só deu 2 passos, não foi? Foi que trabalhou e faltou comida, né? Só que não faltou comida para o filho. Quem na sua infância teve que trabalhar, né? O menino não deu um passo e o pai deu um passo. Quem teve falta de comida ali, o pai deu um passo e o menino permaneceu. Você vê como que é as coisas, né? Tem lutas, vem batalhas, vem dificuldades hoje, mas quando a gente está com Deus, Deus não deixa faltar. No tempo passado tinha as dificuldades, tudo, mas Deus supria as nossas necessidades, né? Hoje a gente vê e fala: poxa, graças a Deus a gente tem condições de dar do bom e do melhor para os nossos filhos. Só que lembrando, eu não posso deixar Deus. Se você deixar Deus, vai faltar para você e vai faltar para os seus filhos. Mas se você coloca Deus em primeiro lugar, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, Deus, Ele o quê? Ele acrescentará. Depois você procura esse vídeo aí, se eu encontrar, eu vejo se eu mando no grupo, porque não deu para explicar direito, peguei ele bem rápido, mas foi bem emocionante mesmo. Falei: poxa, hoje nossos filhos falar que se os meus filhos falar que passou de dificuldade, passou não. Porque graças a Deus, depois que eu aceitei Jesus, é onde que eu queria chegar. Depois que eu aceitei Jesus, meu irmão, faltou mais nada não. Não faltou nada não. Aí eu tinha dito: foi difícil em alguns momentos? Foi. Mas pelo menos ali eu tinha condições de comprar uma pizza. Você tem condições de comer um lanche. Deus sempre supre as necessidades. Quando você não tem condições, tem um irmão que chama: irmão, vamos ali comprar ali, ó, vamos ali comer um negócio. Fala: não vou não, hoje não. Vamos lá, irmão. Fala: não, hoje não. Eu sem dinheiro, né? Vamos não. Acho que ele tem que pagar. Mas quem chama tem que pagar. Pelo que lá em São Paulo é assim. Se eu chamo, eu tenho que pagar. Aí fazer que nem um amigo meu, teve uma vez que ele chamou, ele falou: poxa, um amigo, eu falei: e aí, irmão? Ele chamou, tal. Aí quando vê, cadê? Eu esqueci a carteira. E sempre ele esquecia a carteira. Eu falei: rapaz, toda vez que você me chama, esquece a carteira, né? Tem algo errado aí, né? Sério mesmo? Ele sempre esquecia a carteira. Mas não ligo não. Se eu tenho condições, eu abençoo. Porque quando eu abençoo,
eu sou abençoado também. Sabia disso? E todas as vezes que eu abençoei alguém, Deus, Ele me abençoou também. Deus nunca vai deixar faltar. Com Jesus, Jesus não deixa faltar nada, irmão. Fique no lugar. A mensagem de hoje é: fique no lugar que Deus te colocou. E ali você tem autoridade. Ali você vai profetizar, vai determinar e o milagre vai acontecer. E lembre-se, às vezes você determina, a primeira situação você olha, opa, peraí, é uma situação contrária. Foi o que o Elias enfrentou. Uma situação contrária. Ele chegou lá, quando vê a mulher, estava ali passando dificuldade, mas ele permaneceu firme, ele permaneceu crendo, e Deus supriu as necessidades deles. Amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, nós vamos orar agora. Coloque sua mão no seu coração, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, seu coração aberto. Jesus, obrigado por mais um ensinamento. Obrigado por mais uma palavra. O Senhor confirma as palavras que saem da boca dos teus servos. Servo não tem vontade própria, ele não escolhe lugar, ele não escolhe aonde ele vai estar. O servo, ele só obedece, ele só honra. Ele só vai para onde o Senhor manda. Nos ajude, Senhor, está no lugar, Pai, onde o Senhor nos colocou, Pai. Não nos deixe ser como o filho pródigo, pensando que sabia tudo. Ele saiu do jeito dele, da forma dele, e no momento de fome, quando acabou o dinheiro, ele tinha dinheiro, mas ele não estava no lugar que Deus tinha colocado, que o Pai tinha ali preparado para ele. E aí veio a fome, veio as necessidades, a dificuldade. Ou de outro lado, nós vemos o Elias, que em todo momento estava sendo direcionado pelo Senhor, e ele obedeceu, Pai. O Senhor operou sobrenatural, é algo sobrenatural. Um pássaro trazendo alimento para alimentar um ser humano, é algo sobrenatural. Só o Senhor, Pai, só o Senhor para fazer isso. Deus vai mandar corvos para você, meu irmão. Ele vai mandar os corvos ali. Eles vão estar com a boca cheia, trazendo o pão, trazendo a carne, trazendo o alimento, trazendo os clientes. Manda, Senhor, os corvos. Manda as bênçãos, Senhor, elas vão vir. Quando você está em obediência, as bênçãos vêm. Quando você está em obediência, Deus, Ele multiplica, meu irmão. Ele abre a porta quando você está ali na posição que Deus te colocou, sendo fiel a Ele, sendo dizimista, sendo ofertante. Deus vai te honrar, meu irmão. Acredite, mesmo que você nesse momento, você tenha orado, tenha determinado, você tenha ali, sabe, devolvido a sua fidelidade. Você fala, pastor, o negócio está difícil. Continue, não temas. Faça conforme a palavra, obedeça. Vai continuando, ofereça para o Senhor, seja fiel. Você vai ver a multiplicação. Aqueles que te devem, eles vão vir te pagar. Aqueles contratos, eles vão ser fechados em nome de Jesus, meu irmão. Eu profetizo aqui, serão 7 semanas profetizando bênçãos sobre este povo, Pai. Usa-me, Senhor, usa minha boca, Senhor, para profetizar, meu Deus, sobre a vida deste meu irmão, sobre as empresas, sobre os negócios, sobre as vendas, Pai, sobre a vida profissional, sentimental, seja conjugal. Eu quero profetizar, meu Pai, as bênçãos do Senhor sobre a vida deste povo. Eu profetizo aqui em nome de Jesus, portas abertas, Senhor. Eu profetizo, meu Deus, ali, fechamentos de contratos, Senhor. Eu profetizo liberação de causas. Eu profetizo, meu Deus, a liberação daquele benefício, daquele dinheiro que estava travado. Eu profetizo a salvação de famílias. Eu profetizo aqui, determino cura, Senhor. Ah, meu Deus, eu profetizo, Senhor, mesmo em tempos de crise, em tempos de luta, meu Deus, o Senhor vai suprir as necessidades deste povo. Eu creio que o Senhor vai surpreender, meu Deus, estes meus irmãos que estão aqui comigo. Meu Deus, nesta segunda-feira, o Senhor vai nos surpreender, Pai. Eu profetizo, meu Deus, já quero profetizar que este meu irmão vai viver o melhor final de ano da vida dele. Nós vamos viver o nosso melhor final de ano. É isso que você tem que determinar.
Independente do que você está passando, profetiza. Isso você agora também pode profetizar, amém. Vai profetizando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Não precisa ser só sobre as suas finanças, mas aquilo que Deus está colocando ali ao seu coração. Profetiza sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus netos. Vai profetizando sobre a tua família, amém. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai fazer. Eu profetizo, Deus, multidões chegando aqui de todas as partes desta igreja, vindo te buscar. Eu profetizo, eu determino, Pai, o crescimento dessa igreja, o crescimento da nossa região, o crescimento da nossa igreja aqui no estado de Pernambuco, Pai. Eu profetizo, meu Deus, que todos que virão, eles vão se levantar, eles vão prosperar, eles vão vencer, Pai, em todas as áreas, Pai. Eu profetizo sobre a vida de cada irmão que me acompanha, seja aqui no estado, seja em outras cidades e outros países. Eu profetizo, meu irmão, a sua vitória em nome de Jesus. Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descansa em pastos verdejantes. El Shaddai, El Shaddai, cuida de mim. Ele está cuidando. Ele está cuidando de você. Meu Deus é mais que abundante, Supre as minhas necessidades. supre as minhas necessidades. Descanso. Descansa em pastos verdejantes. El Shaddai, El Shaddai, cuida de mim. levante as suas mãos e declare: Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Ainda que a figueira não floresça e a terra toda estremeça, descanso em minhas mãos a ti. El Shaddai, El Shaddai, cuida. cuida de mim. Ele está cuidando, meu pastor. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor. Ele cuida. Cuida de mim. Ele cuida sim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor. Ele cuida.
cuidando de tudo. Creia, você não está sozinho. Dê atenção à palavra. Você profetizou ali as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não há demônio, não há principado, não há potestade que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Não há demônio que possa impedir a palavra de se cumprir, meu irmão, na tua vida. Todos os demônios já caíram por terra em nome de Jesus. Toda obra do inferno, toda macumbaria, feitiçaria, obra de inveja, olho gordo, miséria, fracasso, derrota, desemprego, falência, caia por terra em nome de Jesus. Toda doença, todo mal, toda amarração, toda obra do inferno, eu digo agora: Satanás, pega tudo que é seu, pega todo o teu mal, solte agora as bênçãos deste povo, solte as bênçãos agora desta igreja, deste meu irmão. Eu estou mandando, eu estou exigindo, eu estou determinando, sai agora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. E você mais uma vez vai levantar suas mãos e declarar de todo o coração: meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Levante suas mãos para o alto. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, eu profetizo agora as bênçãos do Senhor sobre cada irmão, cada irmão aqui dessa igreja, cada servo e serva do Senhor. Eu profetizo aqui a provisão, a prosperidade, o sucesso, as conquistas. Meu Deus, eu creio que essa pessoa vai voltar com resposta, ela vai voltar contando o milagre dela, em nome de Jesus. E você diga assim: Senhor Jesus, eu creio. Diga: eu creio e tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus bem forte. Aplauda Jesus bem forte. Isso. Quanto mais você aplaude Deus, mais bênçãos Ele vai derramar sobre a sua vida. Aplauda Ele bem forte, acreditando que Ele é o seu pastor, declarando de todo o coração. Declare: meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio. Pode aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Pode sentar um minutinho. Deixa eu falar com os meus amigos que estão me acompanhando agora por este vídeo aqui no YouTube. Você que me assistiu até agora, tenho certeza que Deus falou o seu coração. Se prepare que você vai receber as bênçãos também. Queria fazer um convite para você, você que é aqui de Piedade, dos bairros vizinhos, você que está próximo, venha fazer uma visita aqui. Venha estar conosco aqui na nossa igreja. Hoje, né, o culto é às 19, aqui de segunda-feira. Quarta-feira, 7 da manhã, 9, 15 e 19 horas, Sagrada Família. Sexta-feira, culto de libertação, 7, 9, 15 e 19. E domingo está especial, hein? Domingo está muito especial, 7 da manhã, 9 e meia, 15 e também ali às 18 horas. Você é o nosso convidado especial. E se você ficou até agora, eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. Dá um joinha aí, ó, tem um dedinho assim, né? Você pega, dá um joinha, um like, que os jovens falam, né? Você dá um like e nos ajuda a divulgar. Aí o YouTube, ele vai entender que esse vídeo é bom e aí ele vai divulgar para mais pessoas. E você pode também pegar e compartilhar com mais pessoas, pelo menos 3 pessoas. Manda para 3 amigos, manda lá no grupo da família. Eu tenho certeza que essa palavra vai ajudar muitas pessoas aí, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família, no nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez?